você deixa ela do jeito que você quiser, você pode rodar a pizza. E um outro que é particularmente muito interessante é essa explosão de ponto. O que é isso? Eu acho que mostrando fica mais fácil a gente entender, né? Ó, conforme eu aumento, tá vendo que a fatia está saindo? Essa opção é muito importante, tá? Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o gráfico de pizza. E pelo incrível que pareça, apesar de ser um gráfico muito comum e corriqueiro que a gente vê nos jornais, nos artigos, né? Muita gente não utiliza da melhor forma possível. E eu quero mostrar algumas coisas aqui que podem fazer o seu gráfico ficar melhor um pouco do que o gráfico que o Excel passa, tá? Por exemplo, quando você seleciona os seus dados, vem em inserir e clica aqui, ó, o Excel aparece várias opções de gráfico de pizza aqui para você, tá? Essa e essa é só uma diferenciação em 2D e 3 dimensão. Tem essa opção de gráfico de rosca também. E se você clicar aqui embaixo em mais gráfico de pizza, ele aparece as mesmas opções, tá? Dependendo da sua versão, pode aparecer uma ou outra opção diferente quando a gente clica em mais opções. Mas geralmente o que eu vejo é o pessoal vem, seleciona, faz o gráfico de pizza. No máximo, né, dá uma editada, a pessoa vem, dá uma editada aqui, aumenta alguma coisa, vem aqui em design do gráfico, né? Algumas pessoas mudam o design para o design ficar mais bacaninha. Eu sugiro a vocês vir aqui em layout rápido, tá? Porque em alguns gráficos ele passa algumas opções interessantes. Nesse caso aqui, essa opção eu acho relativamente interessante, onde ele coloca as legendas aqui, né? Não deixa a legenda embaixo, fica meio feio, né? Coloca as legendas na lateral. E se você clicar em adicionar elemento do gráfico, ele dá as mesmas opções dos outros gráficos, tá? Você mudar a localidade das legendas, dos rótulos, do título, enfim. Aqui é muito comum o pessoal colocar ou a legenda na extremidade externa, né, as porcentagens no caso, na extremidade externa, ou interna, tá? Então fica ou fora do gráfico ou dentro do gráfico. Vai um pouco de gosto, eu prefiro que ele fique fora do gráfico, tá? Ainda tem outras opções aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, com textos explicativos, e eu vou deixar essa de textos explicativos para mostrar algumas coisas. Muitas vezes o Excel, né, ele dá uma configuração para você e você acha que pode melhorar alguma coisa. Gente, se você clicar nessas caixinhas aqui uma vez, ele seleciona todas as caixas, tá? E aí você pode mudar, colocar uma letra diferente em relação ao que está nas demais caixas, né? Mas o que é mais interessante é que você clica uma vez, clica outra vez, você seleciona uma caixa só. E aí você pode afastar ela, tá vendo? Você pode fazer o que você quiser com ela. Até colocar dentro aqui, tá? Se você achar interessante. Eu peguei essa bolinha amarelinha aqui, ó, tô colocando dentro, tá vendo? Ó? Então, assim, vamos colocar ela lá dentro, assim, ó. Tá vendo? Então dá para você fazer essas modificações que parecem meio singelas para esse gráfico que eu estou mostrando aqui, mas elas podem ser bastante úteis em algumas situações, tá? O que mais que é interessante? Vamos prestar atenção, eu só vou voltar aqui, vou voltar para o primeiro estilo, vou tirar essas marcações aqui. O que acontece? Vamos olhar o tamanho das pizzas aqui, de cada pedaço de pizza, né? Por isso que chama gráfico de pizza, lembra uma pizza. Tá vendo que esse azul, esse cinza, parece que o cinza é um pouco maior do que o azul, o laranja é menor do que os dois, então não tem uma ordem do maior para o menor, tá? E o gráfico de pizza não necessariamente precisa ter uma ordem do menor para o maior. Mas vamos fazer uma coisa bem simples aqui. Eu vou aqui selecionar as vendas, tá? E eu vou classificar do maior para o menor. Vamos ver o que acontece. Olha só o que aconteceu. Ele organizou. Então ele colocou aqui o maior pedaço, que no caso é a pizza calabresa, que teve mais vendas, tá? O segundo maior pedaço, que é a pizza 4 queijos, que teve mais vendas, né? O terceiro, quarto e assim por diante. Então o que acontece? Ele organizou os dados do maior para o menor. Passa uma sensação de organização nisso, pode ser que fique legal. Nesse outro exemplo que eu coloquei aqui, com produtos e faturamento, ó, vou fazer também um gráfico de pizza, para tentar deixar até mais claro o que eu quero dizer aqui. Dá uma olhada nesse gráfico, tá vendo que ele está todo bagunçado, né? Um pedaço grande aqui, outro pedaço grande aqui, e dá para a gente melhorar.
Vamos colocar aqui, classificar do maior para o menor, ó. Olha como que fica. Já mostra, você percebe que esse é o maior mesmo. Você nem precisa olhar a porcentagem que você já sabe. E para cá vem diminuindo. E o contrário também funciona, tá? Depende do que você quer apresentar, ó. Começa do menor e vai aumentando. Note que o Excel ele muda as cores, né? Ele tem as cores padrões dele ali. Então, quando você for fazer um gráfico de pizza, eu recomendo a você olhar essas opções para ver se o seu gráfico fica melhor. Tá? Muitas vezes, geralmente, né, o pessoal coloca os valores de porcentagens. Aqui eu dei uma editada no gráfico e eu vou colocar novamente os valores aqui. Então eu venho em adicionar gráfico, rótulo de gráficos e eu vou colocar. Mas se você prestar atenção, quando eu seleciono algumas dessas opções, ó, ele não está mostrando a porcentagem mais. E o gráfico de pizza ele é legal por mostrar porcentagens. Tá? O pessoal não quer saber o valor integral, o valor exatamente que está colocado ali na planilha, quer saber as porcentagens. Nossa, Wagner, mas sumiu as porcentagens, o que eu faço? Assim como em outros gráficos que eu já mostrei em aulas anteriores, você pode clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados aqui, e aqui vai abrir uma caixa, tá vendo essa caixinha aqui, ó, e mostra algumas opções. Se você quiser acrescentar informações, por exemplo, tem valor lá, coloquei porcentagem, nome da categoria, né? Você pode fazer isso se você quiser. No nosso caso, o que é interessante é deixar as porcentagens. Então eu mudo e coloco as porcentagens ali, tá? Vou só aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, tá vendo? Se você acha que é interessante colocar o valor, você pode colocar. Se você acha interessante deixar só a porcentagem, e o gráfico de pizza, na verdade, ele é mais próprio para porcentagens, tá? Você pode também, tá bom? Então temos essas opções aqui. E existe uma outra opção que muita gente não utiliza, tá? Que eu acho particularmente interessante. Eu vou fazer nesse outro gráfico aqui, ó. Vamos supor que você quer falar alguma coisa acerca dessa fatia da pizza aqui em específico, tá? Então o que você pode fazer? Você pode ir lá, botão direito, vai aparecer aqui embaixo formatar ponto de dados e vai abrir uma caixinha aqui para vocês. Essa caixinha tem aquela opção de você mudar, né? De você colocar, por exemplo, uma imagem, alguma coisa atrás, mas eu quero chamar a atenção aqui, ó, para essa terceira caixinha aqui. Olha essas duas opções que não apareceram em outros gráficos quando a gente for fazer, né? O que é esse primeiro? O que é o ângulo da primeira fatia? Dá uma olhada, eu estou clicando, olha o que ele está fazendo. Então, às vezes você quer falar de uma determinada fatia, mas você não quer que ela fique daquele lado, né? Então você pode mudar essa angulação. Vamos supor que você quer que essa daqui seja a primeira, por algum motivo você acha mais interessante colocar ela como primeiro, tá? Então você deixa ela do jeito que você quiser, você pode rodar a pizza. E um outro que é particularmente muito interessante é essa explosão de ponto. O que é isso? Eu acho que mostrando fica mais fácil a gente entender, né? Ó, conforme eu aumento, tá vendo que a fatia está saindo? Essa opção é muito importante, tá? É muito importante. Por quê? Bom, eu coloquei esse segundo exemplo aqui, né? Esse que eu estou fazendo agora, por um motivo bem claro, tá? Tem muitas opções, tá vendo que tem muitas categorias aqui? Então, algumas fatias ficaram muito pequenas e eu não quero que as fatias fiquem assim, tá? Muito pequenininhas a ponto de, se eu colocar qualquer rótulo ali, ó, vamos supor, vou colocar esse daqui, fica difícil até de enxergar, tá? O que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar, vou colar aqui do lado. Só que, ao invés de eu deixar dessa forma aqui, eu vou somar esses valores aqui e eu vou chamar de outros, tá? É uma forma de você resolver esse problema. Se você somar todas essas daqui, deu 925. Eu vou excluir, vou jogar para cima. E eu vou fazer de novo aqui o gráfico de pizza, para vocês verem. E aí o que acontece? Qual que são esses outros, né? Vamos vir aqui, ó, adicionar elemento, rótulo, vamos colocar aqui os valores, vamos colocar aqui as legendas, deixar a legenda à esquerda aqui. Eu não quero que apareçam os valores, né? Eu quero que fique por porcentagens, então vamos aqui colocar as porcentagens, beleza. Quais que são os outros aqui? Os outros é esse 925, que é o azul, tá? Esse azul mais claro aqui que deu 5%, tá?
O que você pode fazer? Você pode pegar, mas ele ficou aqui em primeiro, né? Pelo jeito que eu organizei o gráfico aqui do menor para o maior. Mas aí você não quer que ele fique aqui. Você pode selecionar o gráfico, colocar ele de um jeito que você acha interessante. E aqui você pode fazer, opa, aqui se você seleciona todos, ele faz para todo mundo, tá? A explosão, mas eu quero selecionar só ele, ó. Só ele aqui, está selecionadinho agora. Você pode aumentar assim, ó, e fazer algum comentário só dele, né? Então você comenta dos outros, né? De todos os outros aqui, de salgadinho, energético, cerveja, assim por diante. E desse aqui você fala assim, olha, esses aqui são os outros. E aí você pode fazer um outro gráfico do lado, só com esses valores. Tá? Então, dentre esses produtos menores, por exemplo, se você quiser, você pode fazer algo nesse sentido aqui. Tá? Resolve, tá? Resolve o problema. E aqui você coloca os rótulos, tá? As legendas, enfim. Só vou colocar as legendinhas aqui só para vocês verem. Então, assim, é uma forma de você trabalhar com esses dados. Vou colocar à direita aqui. Né? E muitas vezes é o que você precisa. Você tem algumas informações e você quer destrinchar essas informações. Né? Então, uma das maneiras é você fazer isso. Às vezes é útil uma apresentação, né? Você coloca uma animação dessa, esse efeito aqui saindo, e coloca um outro gráfico e explica que nesse gráfico aqui estão apenas contidas essas informações, esses 5%. Então, é uma forma interessante de você estar trabalhando. O Excel, percebendo isso, o que ele fez? Ele criou esses dois tipos de gráficos aqui, ó, tá? Se você selecionar os dados aqui, por exemplo, ele criou esses dois tipos de gráfico, que ele já faz esse efeito diretamente, tá? Ele mostra o gráfico com esse efeito aí diretamente. E eles são bastante úteis, tá? E eu vou mostrar na próxima aula também. Mas aqui, só demonstrando para vocês que tem como você melhorar os gráficos apenas visualizando o que está acontecendo ali. Então, eu percebi que tinha alguns valores que eram muito menores do que os outros e resolvi colocar ele como uma categoria nova, somando todos eles. Você pode fazer isso e às vezes é necessário. E o contrário também, tá, gente? Às vezes, por exemplo, né, aqui está refrigerante. E aí você tem R$ 4.500 de refrigerante, que isso vai dar uma porcentagem. Mas qual refrigerante? Às vezes um determinado refrigerante você vende muito mais do que outro. E isso é importante para você visualizar. Vai lá, pega esse refrigerante e quebra ele em outros refrigerantes. Tá? Por exemplo, ao invés de você chamar de refrigerante, deixa eu copiar aqui, deixa eu descer esses daqui, ó. Você chama de, sei lá, né, Coca, Guaraná, estou usando termos genéricos aqui, tá? Coca, Guaraná, de laranja, refrigerante de laranja, e aí você coloca os valores, né? Você coloca os valores lá. Vou só ajeitar aqui para ficar todos como moeda. Prefiro uma casa só. E aí você faz, tá? Você pega aqui e faz um outro gráfico e fala, olha, dentro de refrigerante a gente tem essa diferenciação, tal. E você pode fazer esse mesmo efeitozinho aqui que eu tinha feito antes para os outros. Então, para você agrupar valores ou para você destrinchar valores, às vezes isso é interessante você fazer. O que é legal é que os desenvolvedores do Excel, percebendo isso, aumentaram o número de opções aqui, e essas duas eu vou passar para vocês na aula que vem, tá? Então, vocês notem que o gráfico de pizza, ele é útil quando você quer mostrar porcentagens, dá para você editar, dá para você fazer um monte de coisa com ele, as mesmas coisas que a gente fez aí em outros gráficos, até colocando imagens de fundo, modificando borda, tá? As mesmas coisas, por isso que eu não estou passando com tanto afinco, só para mostrar para vocês que isso pode acontecer. Mas eu acho o mais importante você é dono dos seus dados. E se você perceber que está tudo muito espremido ou está tudo muito concentrado em uma coisa só, dá para você destrinchar isso, tá? Então é necessário que você tenha essa percepção e aí dá para usar o gráfico de pizza de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? Um pouco mais bem apresentado. Ok? Abraço para vocês.